no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O último bimestre do ano abre boas oportunidades de trabalho no comércio em função das vendas de Natal e Réveillon. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que 60% dos vínculos gerados pelo comércio ocorreram entre os meses de setembro e dezembro, sendo novembro o mês com mais contratações. Um exemplo, em 2022, o período concentrou mais de 40% de novos empregos formais no comércio, enquanto em 2023 esse percentual chegou a 24%. O histórico sobre contratações de mão de obra pelo comércio no último bimestre de 2022 e 2023 deixa boas expectativas para a reta final do ano de 2024. E sobre esse assunto, mais informações agora no Jornal Alerta Geral, na conversa dos jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida com o secretário do Trabalho do Estado, Renan Ridley. Jornalista Luzenor de Oliveira, bom dia. Bom dia, Marcos Furlan, bom dia a você, ouvinte internauta, secretário Renan Ridley, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Pelo cenário atual da economia, teremos nesse último bimestre de 2024 aquecimento nas contratações de mão de obra pelo comércio do Ceará. Bom dia. Bom dia, bom dia. Primeiro agradecer a oportunidade aqui, Luzenor, estar conversando com você e dizer da nossa perspectiva de manter o que nós vínhamos nos anos anteriores. Esse é um período do BRL-BRO, né? Setembro, outubro e novembro, um período onde as contratações do comércio elas são mais elevadas. Para você ter uma ideia, em média, 60% das contratações desse setor acontecem nesse período de setembro, outubro e novembro. Então, é um período que o comércio está aquecido muito por conta das festas do final do ano. Então, é um período em que aquelas pessoas que procuram uma oportunidade de se recolocar no mercado de trabalho ou de terem uma primeira oportunidade no mercado de trabalho, têm condições de consegui-la no comércio. Essa expectativa positiva, com estimativa sobre a abertura de postos de trabalho na área do comércio, é apenas em relação à região metropolitana de Fortaleza ou ao interior do Ceará também tem esse quadro de otimismo? O quadro é para o estado inteiro, principalmente os grandes centros comerciais. Fortaleza, Juazeiro do Norte, a região de Sobral, Crateús. Então, as grandes cidades dessas regiões, acabam que o comércio é mais intenso, então é um período em que as contratações, elas também são elevadas não apenas em Fortaleza, mas nessas grandes regiões aí do nosso estado. Secretário Renan Ridley, também conosco aqui o jornalista Beto Almeida. Bom dia, Beto. Bom dia, Luzenor. Bom dia ao secretário Renan. Secretário, dentro dessa perspectiva otimista, né, desses 2 meses aí que faltam para encerrar 2024, em relação a números, existe alguma expectativa? Por exemplo, o senhor tem dados do que isso representou na geração de emprego formal em 2023, por exemplo, e se tem uma perspectiva de números para geração de empregos nesse bimestre agora de 2024? Isso. Em 2023, nós chegamos a um volume de 24% de contratações apenas no mês de novembro para o setor do comércio. Dado esses números, a gente tem a perspectiva, um estudo levantado pelo IDT, de gerar de empregos temporários mais de 3.400 vagas para esse período. Então, é um período em que essas contratações temporárias, elas crescem bastante, e é importante dizer, em média, os estudos que nós temos, 20% a 25% dessas contratações temporárias acabam se efetivando. Então, aquelas pessoas que tiverem essa oportunidade, agarrem com muita garra, com muita determinação, que podem, além de terem a oportunidade temporária, acabarem sendo efetivadas por essas empresas. Então, é um período em que há grandes possibilidades de garantir uma posição no mercado de trabalho. Eu pergunto para o senhor também o seguinte, qual é a característica, o perfil desse trabalhador aí, dessa pessoa que está aí, que pode ingressar nessas vagas do comércio, e também qual é a importância realmente da qualificação que eles precisam ter, inclusive, para ter essa oportunidade? Qual a importância da qualificação nesse caso?
Excelente pergunta. É importante a gente salientar que aquelas pessoas que gostam de trabalhar com o público, que têm capacidade de trabalhar com metas, capacidade de trabalhar em equipe, acabam se sobressaindo nesse mercado do comércio. Então, aquelas pessoas que têm curso para atender bem as pessoas, têm a capacidade de dialogar, de apresentar bem os produtos, acabam que se sobressaem nesse ramo, né? Então, é importante dizer às pessoas que tenham o seu currículo atualizado, que coloquem principalmente no currículo aquilo que a perspectiva da vaga espera dos trabalhadores. Então, é importante você, inclusive o IDT, né, que é o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, tem uma equipe pronta para também ajudar na construção e elaboração desse currículo. Então, as pessoas podem procurar as nossas unidades para lá, além de terem informações sobre as vagas que estão abertas, terem também a possibilidade de serem orientadas a essa recolocação ou colocação no mercado de trabalho. Nós estamos conversando aqui no Jornal Alerta Geral com o secretário do Trabalho do Estado do Ceará, Renan Ridley. Ô secretário, quando o senhor nos traz essa informação sobre esse percentual de que 20 a 25% da mão de obra contratada nesse período de festas e final de ano, esse percentual de contratados acaba ficando garantindo ali a vaga, né? Esse índice está baseado em números que sempre são levantados a cada final de ano, ou essa é uma expectativa que pode chegar a esse percentual, a 20% ou 25% neste ano? Por exemplo, em 2022, 2023, tivemos também a permanência dessa mão de obra após esse período de contratação temporária? Sim, é levado em conta os últimos anos desse período, o número de geração de empregos. É isso que a gente estuda para poder ter esse número de mais de 3.400 vagas temporárias. O crescimento econômico e de postos de trabalho que nós observamos também nos últimos períodos fazem com que a gente creia que a gente continuará mantendo essa perspectiva. Então, os anos anteriores, a média de pessoas que foram contratadas temporariamente e ficaram de maneira permanente nessas empresas é de 20% a 25%. Então, cremos aí que, como o Ceará tem crescido economicamente acima da média do Brasil, como nós temos aí números positivos na geração de emprego e na queda do desemprego, nesses últimos dados do CAGED e dados da PNAD, nós cremos que manteremos essa possibilidade de geração de cada vez mais postos de trabalho. E para finalizar a nossa conversa, jornalista Beto Almeida. Então, Luziano, perguntar aqui para o secretário Renan o seguinte: secretário, a gente vê, naturalmente, o senhor está falando dessas vagas que vão para o comércio, então nós estamos falando da geração de emprego em um setor importante da economia para o nosso estado, que é o comércio, Sim. o serviço. Em relação aos outros setores, já que o Ceará, ao longo do ano, vem apresentando assim uma geração de emprego, como é que estão os demais setores da economia? Aquecidos também. Importante dizer que, nos últimos dados do CAGED, os setores que mais empregam no Ceará, historicamente, o setor de serviços fica em primeiro lugar. Nós temos um estado que tem uma vocação para o turismo, né? Então o setor de serviços é muito forte. O comércio e depois a indústria. Nós tivemos aí um crescimento muito positivo também na geração de emprego dentro da indústria, né? E o impacto dessa geração de emprego na indústria e desse crescimento industrial do Ceará reflete agora, nesses meses do final do ano, na geração de empregos para o comércio, né? Então, a demanda do comércio, obviamente, também aquece a demanda que as indústrias têm, né? Que o setor industrial tem. E aí, importante aqui citar o setor calçadista, muito forte na região do Cariri. Inclusive o governador Elmano inaugurou uma nova fábrica lá na região do Crato, e o setor da construção civil, também alavancado pelo Minha Casa Minha Vida e outras obras que acontecem no estado do Ceará.
Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o secretário do Trabalho do Estado do Ceará, Renan Ridley. Secretário, agradeço a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral e ao final do ano iremos nos encontrar para fazer um balanço se essas estimativas, essas projeções e essas expectativas se tornaram em realidade. Vamos torcer que com esse aquecimento da nossa economia tenhamos boas oportunidades de contratação de mão de obra, não apenas no setor de serviços, mas também nas outras áreas, como o senhor bem registrou no caso da indústria calçadista e também do setor do turismo. Ao senhor, o nosso bom dia, nosso muito obrigado. Bom dia, muitíssimo obrigado. Jornalista Beto Almeida, daqui a pouco tem informações sobre a agenda dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza e também essa reta final da campanha eleitoral no segundo turno, que está presente na capital e em Caucaia. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.